Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso tradicional almoço com a sua gastro e hoje é um almoço de comemoração ao dia do gastroenterologista e este dia é um dia que eu particularmente tenho muito a comemorar. Isso porque eu tenho muito orgulho de ter escolhido ser gastroenterologista e é claro, gente, que eu escolhi a gastro por interesses, eu tenho um conflito de interesse pessoal, porque eu fui a maior beneficiada dos meus estudos, da minha especialização em gastroenterologia e mais ainda do que ter estudado gastroenterologia, ter me aprofundado no estudo da microbiota intestinal e desse olhar funcional e integrativo para as doenças do trato gastrointestinal, sem dúvida nenhuma, eu fui a maior beneficiada. Mas, através de ter passado por isso, de ter sofrido na pele o que você provavelmente também sofre, e hoje poder contar para vocês a minha história, isso me ajudou muito, porque foi uma super motivação para os meus estudos. E isso me trouxe resultados significativos na minha vida, mas mais do que na minha vida pessoal, na minha vida profissional, de poder todos os dias escutar histórias, ajudar pessoas de todos os cantos do mundo, não é só do Brasil, e de poder estar aqui contribuindo para que você também tenha conhecimento, tenha controle dos seus sintomas e possa viver uma vida plena e saudável, porque ninguém merece ficar sofrendo com condições intestinais. Então, nessa live de comemoração, nós vamos fazer uma live tira dúvidas e eu quero que você que está aqui comigo ao vivo me mande a sua dúvida e vai ser uma live tira dúvidas sem filtro, porque eu sei que muitas vezes vocês querem ouvir a minha opinião, mais do que ouvir o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, ouvir como eu faço e como eu gostaria que os meus pacientes estivessem tratados. Porque esse é o grande benefício de você escolher um profissional que tem experiência no que ele está tratando. É claro que a opinião de especialista, quando a gente pensa em validação científica, é o que menos tem validação científica. Mas na prática, quando a gente fala de condições que ainda tem estudos relativamente novos na medicina, que é a questão da desbiose intestinal, a gente vê um boom de estudos nos últimos anos, mas é uma condição relativamente relativamente um baby na história da medicina, o estudo da microbiota. Então, a opinião do especialista, ao meu ver, tem sim um valor muito importante. E é isso que eu tenho feito na minha vida, no meu consultório, tenho ajudado pessoas todos os dias e a minha experiência, sem dúvida, me ajudou também. Então, bora lá, você que tem a sua dúvida, mande na caixinha, porque nem sempre eu consigo olhar o chat, tá, gente? E todo mundo que tá aí pode me mandar um coraçãozinho, me mandar parabéns, porque hoje é meu dia também, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar por esta pergunta, que é uma pergunta, realmente, é o que eu vejo aqui no meu consultório, e isso é um crime. É um crime uma pessoa que tem diagnóstico sair sem o tratamento adequado, tá? Então, doutora, testei positivo para SIBO, emagreci, não absorvo nada e a médica só passou probióticos. Gente, o que a gente precisa entender quando a gente fala de SIBO? O SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, ele é uma condição que pode dar inúmeras manifestações a depender da pessoa que tem o SIBO e a depender do grau de acometimento do seu intestino delgado. Isso porque o intestino delgado é o órgão responsável pela absorção de nutrientes. Então, tudo que você come, você só vai ser capaz de absorver se o seu trato gastrointestinal estiver saudável. E quando a gente fala de trato gastrointestinal, a gente tem que olhar com muito carinho para o intestino delgado, porque o intestino delgado é a maior área de absorção de nutrientes do nosso corpo. Qualquer doença que afete o seu intestino delgado
pode impactar na absorção de nutrientes. Algumas pessoas com SIBO vão ter um impacto tão grande que terão perda de peso. Mas muitas pessoas nem vão ter perda de peso, o que não quer dizer que elas não têm um componente de má absorção. Isso porque a pessoa pode estar obesa e com deficiências nutricionais secundárias a esse tipo de desbiose, sendo que as deficiências mais comuns são de ferro e de vitaminas do complexo B. O ferro é muito importante, não é só para você não ter anemia. A sua tireoide não funciona se você não tem ferro. O seu cérebro não funciona se você não tem ferro. O seu cabelo não para na cabeça se você não tem ferro. A sua pele, não adianta fazer tratamento estético se você não tem ferro. As vitaminas do complexo B são importantíssimas, principalmente para a regulação do seu sistema nervoso. De tudo, gente. Então, não dá para eu ver uma pessoa que tem uma doença que acomete o intestino delgado e eu não tratar, eu não investigar esse processo de má absorção, eu não investigar quais vitaminas e nutrientes essa minha paciente está precisando, eu não tratar a causa do problema e menos ainda esse conhecimento que eu não sei de onde vem, que as pessoas acham que tratar desbiose é dar probiótico. Infelizmente, há uma cultura popular e que afeta os médicos do nosso país que acham que se trata desbiose com probiótico. E eu não estou falando que probiótico ele é ruim, ou que ele não deve, ou que ele faz mal, ou que ele não pode ser parte do seu tratamento. Mas o probiótico, ele pode ser a cerejinha do bolo no tratamento do SIBO. E eu, inclusive, sou super a favor do uso de probióticos específicos no tratamento do SIBO. Mas o probiótico sozinho não vai resolver, assim como o antibiótico sozinho não vai resolver. Quando a gente entende a proporção que é o SIBO, a gente entende que medidas simples terão resultados frustrantes. E eu vejo isso com pessoas que tentam tratar só com dieta, eu vejo isso com pessoas que tentam tratar só com probiótico, eu vejo isso com pessoas que tentam tratar só com antibiótico. A gente vê isso. Ah, mas eu não posso tratar o meu SIBO só com dieta? Pode, desde que seja a dieta elementar, que é o que nos estudos mostra realmente remissão do SIBO. A dieta elementar, que é uma dieta líquida, mas não é só uma dieta líquida, é uma dieta em que todos os nutrientes já vão totalmente digeridos. E aí eles são rapidamente absorvidos e não sobra nada para a sua microbiota. E aí a gente consegue matar essas bactérias de fome. Mas esta dieta não é uma dieta que você vai fazer na sua casa, ainda que seja orientada por uma boa nutricionista, ela vai fazer parte do tratamento, mas sozinha ela não vai resolver o todo. Então, SIBO é uma condição séria, estudada, documentada, cujo tratamento já temos guidelines para tratamento, e o probiótico ele pode fazer parte do tratamento, mas o tratamento do SIBO não é com probiótico, certo? Bora para a próxima pergunta, e você que está aí me acompanhando, mande a sua pergunta aqui na caixinha. Eu vi aqui que teve uma pessoa que eu vou até voltar aqui para ver o que ela mandou. A Valéria falou que ela é bariátrica há 17 anos, tratando uma insuficiência pancreática grave e o SIBO. Ela sabe que a insuficiência pancreática é para a vida toda, mas o SIBO ela vai conseguir curar? Valéria, vamos por parte na sua pergunta, tá? Primeiro, se você fez cirurgia bariátrica e tem diarreia, tem gases de cheiro ruim, tem um cocô que boia, que gruda no vaso, sempre mole, não se contente com isso é normal no pós-bariátrica. Porque ainda que a bariátrica seja uma cirurgia que leva a um processo de má absorção intestinal,
não é normal a pessoa ficar tendo diarreias com frequência, tá? Então essa é a primeira dica para pessoas que fizeram bariátrica. E a gente sabe que complicações pós-cirurgia bariátrica são muito comuns e envolvem principalmente a desbiose intestinal, aqui no caso do SIBO, e pode acometer outras coisas, como é o caso da insuficiência pancreática exócrina, que é a perda de função do pâncreas. E é uma condição que não é rara em pessoas que fizeram bariátrica. Então, no mínimo, 3 condições precisam ser investigadas na pessoa que tem diarreia pós-bariátrica: o SIBO, a insuficiência do pâncreas e a má absorção de sais biliares. Dito isso, a gente sabe que são complicações que podem ser comuns em pessoas que fizeram bariátrica, especialmente depois de muito tempo, tá? Como é o caso da Valéria, que tem 17 anos. O que a gente precisa entender, Valéria? O SIBO tem cura? Tem cura. Dá pra gente tratar. E vai curar. E vai reverter. Mas a grande questão que você precisa saber é que a cirurgia bariátrica, ela é um fator de risco irreversível para o SIBO. E é essa que é a nossa questão. Eu tenho uma condição tratável, mas o que causa a condição, no caso SIBO, não é reversível. Ah, mas eu vou fazer cirurgia de reversão. Não vai resolver. Porque a grande questão da bariátrica é porque ela mexe em toda a anatomia do seu trato gastrointestinal. E esse desvio da alça do intestino, mesmo que você traga ela de volta para o lugar, você ainda vai ter aderências do pós-operatório, a motilidade do seu trato gastrointestinal afetado e principalmente a sua digestão afetada. Então, o fator de risco para SIBO, ele é irreversível. Sabendo disso, o que você tem que fazer? Não adianta você falar: ai, coitada de mim que fiz essa cirurgia, não fui avisada. Isso não vai te levar a nada e só vai te trazer mais sofrimento. Sabendo disso, você tem que olhar daqui para frente, o que você vai se comprometer para que esse SIBO não volte. E a minha sugestão é que você siga muito direitinho a suplementação das enzimas do pâncreas, porque deficiência de enzima de pâncreas é um dos principais fatores de risco para desbiose intestinal. Então você precisa seguir a dose correta da enzima, por mais que isso tenha um peso financeiro, emocional e de organização em todos os dias, mas você precisa tomar. E algumas pessoas precisam de tomar doses altas. E eu sei que isso tem um impacto em várias esferas da sua vida, tá? A segunda orientação que eu tenho é que, independente da suplementação de enzimas, a sua alimentação importa. Por quê? Pós-bariátrica, a gente tem que ter uma dieta mais saudável ainda. Por quê? Alimentos ultraprocessados, alimentos que sejam ricos em conservantes, emulsificantes, coisas que a gente nem sabe o nome, eles vão ter um impacto na sua imunidade intestinal e nas suas bactérias boas. E não há nada que vá prejudicar mais a defesa do seu intestino do que perder a integridade de barreira e perder bactérias boas. Então não é só bater meta de proteína, você tem sim que bater meta de macro e micronutrientes e tem que sobrar alimento para bactérias boas no seu intestino. Então tem que ser uma dieta que a base dela é de comida de verdade, calculada para suas necessidades. Então, além da enzima digestiva, é muito importante que você tenha uma nutricionista capacitada ao seu lado para te ajudar nesse processo. A terceira coisa que eu sugiro é que muitas vezes a gente, no pós-bariátrica, a gente tem uma disfunção de motilidade intestinal. E essa disfunção de motilidade pode ser um fator de risco para essa recorrência do SIBO. Então, ativos que estimulem motilidade do seu intestino podem ser interessantes. Então, suplementação das enzimas, a nutricionista, controlar a motilidade do seu intestino. E por último, e não menos importante, cuidar do seu estilo de vida.
Por quê? O estresse é um dos maiores gatilhos para desbiose intestinal e é talvez o maior desafio da vida moderna, a gente equilibrar todos esses pratinhos. Eu, inclusive, estou sempre nessa eterno correr atrás de equilibrar todos os pratinhos. E em alguns momentos da sua vida, alguns pratinhos a gente vai ter que deixar cair. E que esse pratinho não seja o pratinho da sua saúde. Porque eu falo por mim, durante muitos anos na minha vida, o último pratinho que era a minha prioridade era o pratinho da minha saúde. Então eu queria estar ótima no trabalho, eu queria ir bem na faculdade, eu queria ser uma médica exemplar, eu queria responder todos os meus pacientes na hora, eu queria não dormir, porque para que eu vou perder tempo dormindo? Eu queria muita coisa. E aí, quando eu queria muita coisa, muitas vezes a minha saúde ficava de lado. Então, eu não tinha tempo de fazer minha atividade física, porque eu não tinha tempo e não era uma prioridade. E eu não tinha tempo de planejar as minhas refeições e quantas vezes eu comia o que tinha. E se não tinha, eu pedia logo uma comida. Muitas vezes eu não olhava para o equilíbrio das minhas emoções e eu acabava deixando isso de lado. E nos últimos anos, inclusive depois que eu descobri que eu tive SIBO e fui estudar mais sobre SIBO, eu entendi que esse é o pratinho que não pode cair. Então, de todos os pratinhos que eu equilibro, os pratinhos que para mim são prioridade, o primeiro deles é a minha espiritualidade, porque isso é o que, é o mais importante de todos. O segundo é a minha saúde e o terceiro é a minha família. Eu estou sempre me virando nos 30 para equilibrar todos esses, porque o quarto pratinho é a minha vida profissional. Então, é um desafio equilibrar todos eles e eu espero que o que eu te falei te ajude de alguma forma, tá bom? Vamos para as próximas perguntas, que eu vi que tem gente aí online mandando dúvidas aqui pra gente. Marisol. Doutora, pedras na vesícula podem causar insuficiência pancreática? Após a cirurgia, a insuficiência pode ser resolvida? A pedra na vesícula, eu tenho pâncreas, eu tenho a vesícula e eu tenho o canalzinho ali que sai do pâncreas, sai da vesícula e os dois juntos vão cair lá no intestino. Se a pedra está dentro da vesícula, ela não vai prejudicar o seu pâncreas. Quando é que a pedra na vesícula pode prejudicar o pâncreas? Quando ela sai da vesícula. É quando ela sai da vesícula, entra no canalzinho e sobe para o pâncreas, é que ela pode causar sim um estrago. Mas a pedra na vesícula, para causar uma insuficiência do pâncreas, ela vai passar ou a obstruir o canal do pâncreas e gerando, portanto, uma infecção, uma inflamação no seu pâncreas, que é a pancreatite. A pancreatite pode ser tão grave a ponto de levar o seu pâncreas a uma falência, de tão grave que ela foi. E aí pode cursar como insuficiência do pâncreas. Mas a única forma da pedra na vesícula influenciar o pâncreas é quando ela sai da vesícula e inflama o seu pâncreas. Então pode acontecer de uma pedra na vesícula te causar uma pancreatite e essa pancreatite ser tão grave a ponto do seu pâncreas perder a função. Existe essa possibilidade, mas sempre passando por esse processo de pancreatite antes, tá? Por isso, vamos avaliar bem essas vesículas. Aí tem aqui as perguntas da Débora. Deixa eu ver aqui se é tudo a mesma pergunta ou se cada uma é uma pergunta. Quando é necessário fazer um exame de microbiota vaginal? Um paciente com candidíase de repetição. Débora, tem algumas questões aqui, eu vi que você mandou algumas perguntas relacionadas, né? A outra pergunta eu já vou até puxar aqui pra gente ver. Qual é o melhor exame para investigar a candidíase? E quando, depois de todas as estratégias nutricionais, óvulos, enfim. O que a gente precisa entender da candidíase?
A candidíase, ela é uma consequência. O nosso corpo, nós temos fungos, tá? O fungo, ele tá presente na nossa pele, ele tá presente na nossa vagina, ele pode estar presente na nossa boca, ele pode estar presente no nosso trato gastrointestinal. Quando é que esse fungo vira um problema? Não é, na maioria das vezes, porque eu tenho um fungo muito resistente. Na maioria das vezes é porque a minha defesa está baixa. Entendendo isso, a gente entende que uma pessoa que tem candidíase de repetição, ela não tem um problema que é exclusivamente vaginal. A pessoa que tem candidíase de repetição, ela tem uma imunidade comprometida. E quando a gente pensa que a nossa imunidade, 70 a 80% das células do nosso sistema imunológico residem no intestino, a gente entende que a gente vai ter que olhar para esse intestino. E que a nutricionista e as estratégias nutricionais serão muito importantes. Mas a gente tem que entender que a disbiose fúngica, ela é uma consequência do desequilíbrio da microbiota, porque 90% do microbioma do nosso intestino é bactérias. A gente tem o micoma, que são os fungos, a gente tem o viroma, que são os vírus, a gente tem o arqueoma, que são as arqueias, e a gente pode ter até protozoários, parasitas, convivendo ali no mesmo ambiente. Quando eu tenho um desequilíbrio da microbiota, eu crio um ambiente favorável à proliferação dos outros micro-organismos, entre eles os fungos. E isso se reflete na imunidade do corpo como um todo, inclusive na imunidade da microbiota vaginal. Então, eu sei que você também é especialista na questão gastrointestinal. O nosso foco quando a gente vê um paciente com candidíase de recorrência, primeiro, é entender qual é a causa desse problema. Por que é que o meu paciente tem isso? É um paciente que tem erro alimentar? Eu vou modular a dieta. Erro alimentar, quando a gente pensa em fungo, na maioria das vezes é carboidrato. Esse carboidrato pode ser um carboidrato saudável, mas para aquela pessoa não está sendo. É uma pessoa que tem, por exemplo, uma resistência insulínica, faz pico de glicose pós-refeição, tá com descontrole dessa carga glicêmica. Às vezes, eu, por exemplo, não tenho, minha insulina de jejum é maravilhosa. Inclusive, eu nem entendia por que eu não conseguia perder peso. Mas, quando eu coloquei o Libre, eu vi que eu fazia pico pós-refeição comendo frango, legumes, salada e arroz. Arroz, que é saudável, tá na mesa de todos os brasileiros, não é rico em FODMAPs. Junto com uma refeição completa, ele não era para fazer pico de glicose. Mas isso é individual. Então, entender para aquele paciente se não tem alguma coisa da terapia nutricional que pode estar passando despercebida, tá? Segunda coisa que a gente precisa entender. Então, primeiro, carga glicêmica. Segundo, acredito que já tirou ultraprocessados, coisas, né, que a gente já sabe que não fazem bem para ninguém. Terceiro, é um paciente que tem alguma insuficiência digestiva? Porque se o meu paciente tem insuficiência digestiva, parece que não tem nada a ver, né, gente? A digestão com a candidíase, mas tem. Porque às vezes o paciente come super bem, mas ele não é capaz de digerir o que ele está comendo. Quantas pessoas, na hora que eu vou investigar, eu vejo, por exemplo, uma insuficiência pancreática, que a pessoa não tinha cara de insuficiência pancreática. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu estava na residência de gastroenterologia, nós tínhamos um ambulatório só de insuficiência pancreática. E os pacientes que frequentavam aquele ambulatório eram pacientes desnutridos e com diarreia crônica, que já tinham passado em zilhões de médicos, até que da hora que o paciente está desnutrido, alguém fez o diagnóstico da insuficiência pancreática. Mas no meu consultório, que eu faço exames de forma muito mais precoce, eu vejo pacientes com corpo normal, às vezes até acima do peso e com diagnóstico de insuficiência do pâncreas.
Então é muito importante a gente entender que o paciente não precisa ter cara de insuficiência digestiva, ele pode ter uma insuficiência não diagnosticada, tá? E o principal sintoma de insuficiência pancreática precoce, inclusive, é a constipação, não é nem a diarreia. Então, a gente precisa olhar para o trato digestivo de uma forma mais amplificada. E por último, a gente também tem que pensar em outros fatores que vão influenciar a imunidade do nosso paciente. Como é o sono desse paciente? Como é a regulação do estresse desse paciente? Quantas vezes nós vemos mulheres submetidas a um estresse que o corpo da mulher não foi feito para lidar com isso, gente? Podem falar que a doutora Lívia é machista, isso, aquilo. Não foi feito. A gente hoje, e eu estou falando isso por mim também, hoje a gente se submete a cargas de trabalho que são muito maiores. A mulher hoje ela tem que equilibrar o trabalho com os filhos, com a família, com a gestão dos funcionários, com a sua autoimagem, porque cada vez a gente se cobra mais, a gente quer estar mais bonita, a gente quer estar mais jovem, e eu me incluo nessa. A gente hoje vive um nível de estresse que a minha mãe não vivia. O estresse da minha mãe, ela já trabalhava. Ela queria que a gente estivesse sempre muito bem educada, bem cuidada e queria ser uma mãe plena, queria. Mas o nível de responsabilidades que ela lidava no dia a dia dela e de autocobrança quanto à imagem pessoal dela era muito menor do que o que eu vivo hoje, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem que sentar com o paciente e entender qual é esse gargalo. Às vezes o gargalo não é nutricional, não é suplementação, não é falta de tratamento. É esse olhar para o que ainda falta a gente olhar. Então é muito importante equilibrar estresse, equilibrar sono, equilibrar hormônios, porque disfunção hormonal é causa de candidíase de recorrência. A nossa microbiota intestinal eu queria falar vaginal. A nossa microbiota vaginal é muito influenciada pelos nossos hormônios. Terapias hormonais ou a falta da terapia hormonal pode ser o que está desequilibrando a microbiota vaginal dessa mulher. E aí, se não tem ninguém olhando para isso, é muito mais difícil. Se ninguém está olhando para os hormônios, é muito difícil. E aí, aí ela falou, além disso, muitos ciclos de antibióticos. Gente, é o que eu falei. A disbiose fúngica ela é uma consequência. Essa mulher com certeza tem uma disfunção de microbiota. E quando a gente pensa no tratamento até do SIBO, a gente tem que lembrar disso, porque quantas vezes a gente vai usar um antibiótico para tratar uma coisa e vai piorar a outra. Então é muito importante reestruturar esse ambiente intestinal. Vamos para a próxima pergunta. Vou responder da Débora também. A Débora tá aproveitando, tá fazendo uma aula particular aqui, hein, gente? Como tratar o bloating? Vamos primeiro contar o que é bloating? O bloating é aquela sensação de baiacu. Ele pode vir ou não acompanhado da distensão abdominal. A distensão é quando aumenta o volume da barriga. O bloating é a sensação de que tem um aumento de volume, que é um acúmulo, como se fosse um acúmulo de gases dentro da barriga. Ele pode vir ou não acompanhado desse aumento de gases, tá? Mas a grande questão que a gente precisa entender do bloating é que o bloating não é frescura, ele é desconfortável. A gente não tem palavra no português que traduza o bloating, porque o bloating é o desconforto pela sensação de estufamento. Não é o estufamento, é o desconforto pela sensação de estufamento. E este desconforto é sinal de que há um processo inflamatório de baixo grau.
Então, quando eu vou tratar o bloating, eu tenho que identificar, sim, gatilhos alimentares, eu tenho que investigar se esse meu paciente tem disbiose, eu tenho que investigar a motilidade do trato digestivo do meu paciente e eu tenho que entender que há um processo de inflamação crônica de baixo grau que precisa ser abordado. É por isso que quando a gente tenta tratar o bloating só dando um remédio para gases ou tentando dar um antidepressivo para o meu paciente, que pode até fazer parte do tratamento, mas ele não está tratando a base, que é a disfunção imunológica que está acontecendo nesse intestino, que pode ser uma consequência de uma disbiose, pode ser uma consequência de um alimento que para aquele paciente faz um gatilho imune, pode ser uma intolerância à histamina, pode ser N coisas. Mas se você olhar para esses parâmetros, digestão, inflamação e motilidade, eu tenho certeza que seu paciente vai melhorar. Vamos para a próxima pergunta. Ana, hipotireoidismo pode intensificar a intolerância à histamina e a síndrome de ativação mastocitária? Vamos traduzir isso, porque tem muita gente aqui que não sabe nem do que se trata. Primeiro, intolerância à histamina é uma intolerância alimentar. Quando o paciente tem intolerância à histamina, ele tem sintomas que podem ser em qualquer lugar do corpo depois que ele come alimentos que têm histamina. Então, a intolerância à histamina, o gatilho é sempre alimentar. E a síndrome de ativação mastocitária é um desequilíbrio imunológico, em que as células de primeira defesa do seu corpo estão produzindo muita histamina. E não é só histamina. Esses mastócitos, eles produzem histamina, leucotrienos, heparina, mais de 200 mediadores inflamatórios. E é por isso que a pessoa que tem síndrome de ativação mastocitária, quando ela está em crise, ela reage a tudo, não é só o alimento. Ela reage à temperatura ambiente, ela reage ao cheiro do ambiente, ela reage a bijuterias, ela reage a um creme que ela já estava até acostumada a usar, mas que agora está reagindo. Ela tem reações que são mediadas e desencadeadas por N fatores. É um quadro muito mais impactante na qualidade de vida do paciente, tá? E o que o hipotireoidismo tem a ver com isso? Quando a sua tireoide não funciona direito, muito provavelmente o seu intestino não funciona direito, tá? O hipotireoidismo, um dos sintomas mais característicos é a desregulação da motilidade do intestino. E tudo que afeta a motilidade do seu intestino é um fator de risco para desbiose intestinal. Há uma altíssima associação de hipotireoidismo com SIBO, por exemplo, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Mas aí que o paciente desenvolveu SIBO, desregulou todo o resto. Primeiro, porque as duas principais bactérias causadoras do SIBO, que são E. coli e Klebsiella, são duas grandes produtoras de histamina. Então imagina que essa histamina está sendo produzida dentro do seu próprio corpo. Não tem como não te desencadear sintomas, tá? E segundo, porque as células do seu sistema imune, entre elas o mastócito, ele tem receptores que reconhecem a presença dessas bactérias gram-negativas, proteobactérias, que são características da disbiose. Então, a sua portinha do intestino está aberta. Você tem um monte de bactéria pró-inflamatória. E você tem 80% do seu sistema imunológico morando no seu intestino. Vai dar certo essa equação, gente? A célula do sistema imune aqui é o mastócito. Ele tem um receptor que reconhece o cabelinho da bactéria gram-negativa. A bactéria tá cheia de cabelinho ali. Esses cabelinhos estão entrando porque a porta tá aberta. Aí é um desequilíbrio total. É por isso que não se fala em intolerância à histamina sem antes investigar o seu intestino, porque são coisas muito relacionadas. Pode ser que até a sua intolerância à histamina seja secundária a essa disbiose. Ah, então não existe intolerância à histamina? Existe. Tem que ser tratada. Tem que fazer dieta. A dieta é terapêutica. Os estudos nos mostram que com a dieta
a gente reduz inclusive a quantidade de bactérias produtoras de histamina e a gente aumenta a sua capacidade de expressar a enzima DAO. Então a dieta e a suplementação da enzima fazem parte do tratamento. Mas identificar qual é o gatilho, se é, por exemplo, uma disbiose intestinal, é a grande questão que a maioria dos médicos não está sabendo fazer, infelizmente. E a outra questão que eu quero trazer para você, Ana, é que a principal causa de hipotireoidismo é a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. E doenças autoimunes são gatilhos para ativação do seu sistema imune, entre eles os mastócitos. E aí você vai no endócrino e ele fala, você tem Hashimoto, mas não tem nada para fazer, tem que esperar a sua tireoide parar de funcionar. E eu fiquei anos esperando a minha tireoide parar de funcionar, porque eu era uma médica totalmente tradicional, até que ela parou de funcionar. E quando ela parou de funcionar, foi na época que eu já tinha o diagnóstico de SIBO. E, resumidamente, eu tratei o meu SIBO, recuperei barreira intestinal, melhorei a minha inflamação, e não foi só tratar o SIBO que melhorou minha inflamação. Quem me acompanha aqui sabe que eu passei por uma mudança muito profunda do meu estilo de vida, principalmente. E hoje eu não só não tenho mais hipotireoidismo, como eu não tenho mais Hashimoto. Os meus anticorpos estão negativados há mais de um ano. Nunca mais positivaram. Então, assim, posso dizer que estou curada? Não posso, porque doença autoimune é crônica. Mas hoje eu estou em remissão, tá? Fica aí, dei muitas dicas, espero ter te ajudado. A Socorro falou que de tanto passarem prazóis, ela adquiriu uma SIBO. Gente, prazol é fator de risco para SIBO, tá? Infelizmente, em toda esquina tem uma faculdade de medicina e os médicos não estão nem aí. A Adriana aqui falou, o médico que ela passou ontem disse que isso é conversa de médicos quererem ganhar dinheiro, que eles não sabem tratar e passam probióticos. Gente, infelizmente, e eu não tô aqui falando mal de médico de forma alguma, em todas as profissões existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. E existem em todos os lugares. Você pode estar no melhor hospital do Brasil, você vai ter dentro daquele hospital médicos bem intencionados e médicos mal intencionados. Você tem que aprender a olhar o profissional de saúde que você escolheu, não só pela formação dele. Porque o médico pode ser muito bem formado e não ser uma pessoa boa. Assim como ele pode ser muito mal formado, mas ele é uma pessoa bem intencionada e que vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Tá? É isso, infelizmente, isso não é para médico, isso é para qualquer profissão, gente, secretária, para profissionais de todas as áreas. Gente ruim tem em todo que é lugar. Enquanto vocês acharem que o mundo é lindo, vocês vão só tomar. Falei que eu tava sem filtro hoje, hein, gente? Vocês me pegaram num dia bom. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui. Quando vocês mandam 3 perguntas seguidas, gente, eu me perco aqui. Não consigo achar. Ó, Socorro. Síndrome da boca ardente. Qual é a causa? Bom, essa sensação de ardência na boca, na língua, ela pode ter múltiplas causas. Não tem síndrome da boca ardente é histamina. É isso, é aquilo. Não tem. Mas o que a gente tem que pensar quando a gente está frente a um paciente que tem essa queixa? A primeira coisa é ter certeza que a microbiota da boca está regulada, tá? Então a gente precisa de um bom dentista ao nosso lado. Por quê? Gente, dente é um negócio que faz muito biofilme de bactéria. O que é biofilme? Biofilme é quando... Gente, biofilme é um negócio de louco. Vocês vão ficar loucas a hora que eu explicar pra vocês. O biofilme é um negócio que as bactérias formam para uma ajudar a proteger a outra. Então, elas formam um filme em que uma protege a outra e elas se comunicam através de moléculas de comunicação em que bactérias ruins proporcionam um ambiente inflamatório para outras bactérias ruins se manterem naquele lugar.
E aí elas grudam naquela superfície que é o seu dente, e elas se grudam e se unem ali que a escova de dente não entra, a pasta de dente não tira. Você pode raspar o seu dente que você não vai conseguir tirar se você não for lá no dentista para tirar esse biofilme que esses micro-organismos formaram aí no seu dente, tá? Então, o biofilme é muito difícil de ser rompido. E é por isso que às vezes a pessoa fica tomando antibiótico, fica usando enxaguante bucal, fica usando não sei o que, não sai. O que vai conseguir tirar é ir lá num dentista que ele vai fazer aquela limpeza bem especializada e vai te ajudar a remover essas bactérias ruins aí, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma disbiose, não é porque ela não escova o dente, é porque ela já formou biofilme ali. E aí ela vai ter que ir lá no dentista para resolver esse problema. Isso vai estar relacionado com uma periodontite, que é a inflamação aqui da gengiva, né? Então, tudo isso pode estar acontecendo e pode estar influenciando, inclusive, na saúde da sua mucosa oral. Ah, já fui no dentista, tá tudo bem, já fiz limpeza, não tem nada, não. Beleza. Passando disso, a gente precisa entender que o que protege a mucosa da sua boca é a saliva. E existem doenças, como a doença de Sjögren, que impedem que a sua boca produza saliva. E aí essa boca seca, ela vai criar um microambiente inflamatório que vai influenciar na sua sensibilidade, podendo ser uma causa dessa sensação de que a boca está queimada. A doença de Sjögren, ela é subdiagnosticada. A maioria dos médicos nem lembra que ela existe e não pede exames, mesmo o paciente referindo esses sintomas, tá? Então, vê se a sua produção de saliva está adequada e sugiro investigar também essa questão da doença de Sjögren. A terceira coisa é que pode ser deficiência de nutrientes. Existem várias vitaminas que são muito importantes para a integridade da barreira da mucosa oral, assim como para a mucosa do intestino. Então, se você tem alguma coisa que rompe barreira, fica tendo afta, por exemplo, pode ser por deficiência nutricional. Sugiro investigar zinco, vitaminas do complexo B, vitamina A, que também é muito importante. A gente pode fazer até uma suplementação para ajudar nessa recuperação da barreira. E também a gente precisa pensar se isso não pode ser uma reação de um sistema imunológico que está desregulado. Pode ser, por exemplo, uma condição mediada por histamina. Eu vejo muitos pacientes que têm condições relacionadas à histamina com esse sintoma de boca queimada, tá? E por último mesmo, avaliar como estão os nervos que inervam essa sua mucosa. Porque às vezes a pessoa tem uma disfunção da sensibilidade nervosa, que pode estar junto, às vezes até com uma disfunção, por exemplo, de ramos do nervo vago. A gente muitas vezes vê pessoas com desautonomia, que é a desregulação do sistema nervoso autonômico, com esses sintomas neurológicos estranhos, tá? Então, sugiro investigar neuropatia, lembrar que deficiência de vitaminas do complexo B é causa de neuropatias, inclusive, tá? Vamos lá, vou achar mais uma pergunta aqui pra gente não perder tempo. A Sandra perguntou qual seria a dose de enzimas. Sandra, não existe isso, tá? Qual dose de qual enzima? Para quê? Quem é a pessoa? O que deu no exame de fezes da pessoa? É individualizado. Ah, tem mix prontos de enzimas? Tem. Eu indico? Às vezes. Depende do paciente. Na maioria das vezes, a doutora Lívia faz uma enzima específica para a necessidade de cada pessoa, tá? Se for de alguma enzima específica, você me pergunta. A enzima DAO, que é a enzima que degrada a histamina, a dose é 4,2 miligramas. Ai, Jesus, perguntaram aqui de criança. Gente, eu não atendo criança, tá? Male, dou conta dos meus. Muco e sangue nas fezes, calprotectina e colono normais, mas que normalizou sozinha. O que pode ser? Pode ter sido uma hemorroida, pode ter sido uma fissura no ânus,
pode ter sido uma infecção, tem vários parasitas que podem dar sangue nas fezes, pode ter sido um uso de anti-inflamatórios. Gente, as pessoas não têm noção do mal que o anti-inflamatório faz para o intestino, e pessoas instruídas. Eu esses dias estava falando com uma paciente minha que é estudante de medicina e filha de 2 médicos, e a menina tem doença inflamatória intestinal e estava usando, quando tinha dor, um anti-inflamatório. Anti-inflamatório é terrível para o intestino, e eu tô falando de medicamento anti-inflamatório, tá? Esses aí que vendem sem receita na farmácia, mas eu já vi pessoas fazerem colites causadas pelo uso esporádico de anti-inflamatórios, não é nem o uso persistente. E as pessoas acham que nem vale a pena contar pro médico, tá? Então, pode ter sido alguma coisa aí que a paciente nem lembrou de contar. Vamos lá, gente, mandem as dúvidas aí na caixinha, porque hoje estou animada. Deixa eu escolher mais uma aqui. Ah, calma aí, que essa aqui são as que eu já respondi. Estratégias para hipocloridria. Estou com intolerância à histamina. Primeiro, eu queria dizer para vocês que a histamina, essa histamina que pode vir do alimento, pode vir da bactéria do intestino ou pode ser produzida pelo seu próprio corpo, ela estimula a secreção de ácido no estômago. Então, pessoas que têm uma intolerância verdadeira à histamina são muito mais frequentemente portadoras de situações de hipercloridria, que é o excesso de ácido no estômago, do que a falta. Então, você segue esse fio que eu vou te ensinar, tá? E você não vai ver isso em lugar nenhum, só aqui. Porque eu estudo para ensinar para vocês de forma fácil, para que você entenda e consiga trazer isso para sua vida. Então, a pessoa que tem uma intolerância à histamina, é muito mais frequente ela ter excesso de ácido do que falta de ácido. Qual que é o sintoma do excesso de ácido? Queimação. Queimação no estômago, refluxo, aquela regurgitação que sobe queimando, sensação da boca queimada. Até eu lembrei da Socorro, esqueci de falar para ela. Do refluxo também, podendo dar essa sensação de queimada, de boca queimada, tá? É muito mais frequente. A gente vê pessoas com sinais de hipocloridria e sintomas mediados por histamina? Muito. Ah, mas não tem lógica, porque a histamina aumenta a secreção de ácido no estômago. A histamina é um dos grandes ativadores da bomba que produz ácido no estômago. Mas a pessoa tem sintoma de hipocloridria. Como que pode? Provavelmente a hipocloridria veio antes. E por causa da hipocloridria, que a hipocloridria é a baixa produção de ácido no estômago. Por causa dessa má digestão gástrica, porque não tem ácido no estômago, essa pessoa não digere proteína. E essa proteína não digerida, ela vai sofrer um processo de metabolização pela bactéria em desequilíbrio no seu intestino. E essas bactérias vão pegar a histidina, que é um aminoácido, e vão produzir muita histamina no seu trato gastrointestinal. Se você realmente tem hipocloridria, é muito provável que essa histamina esteja vindo da sua disbiose. As bactérias do seu intestino produzindo muita histamina por causa dessa proteína mal digerida, tá? Então, esse é o fio que você já entendeu. Agora, por que você está com hipocloridria? Tem que investigar Helicobacter pylori, tem que investigar gastrite atrófica de causa autoimune e tem, gente, que fazer o básico que ninguém faz. Por quê? O que vai dar o estímulo para a produção de ácido no seu trato gastrointestinal, além dessas secreções, da histamina, da gastrina, é o seu sistema nervoso. É o seu sistema nervoso central e autonômico, que é o sistema nervoso periférico. Quantas pessoas não sentam para o corpo saber que é hora de digerir? A pessoa male senta para comer. Ela come ou ela senta, mas ela tá sentando, ela tá resolvendo problema, ela tá brigando com o marido, ela tá gritando com a criança, ela tá pensando o que ela vai
se ela vai comer vai engordar, ela tá com medo daquela comida fazer mal, ela tá pensando nos boletos que tem pra pagar, aí ela tá lembrando que ela tem que pedir mercado, que ela tem que pagar a conta do não sei o que ela não relaxou, o corpo nem entendeu o que você tava comendo. Essa é a principal causa de hipocloridria na sociedade moderna. A pessoa não senta para comer, ela não mastiga, ela não respira, ela não presta atenção, ela não sente o cheiro da comida. Gente, nós somos animais. Nós somos, apesar da gente ser evoluído mentalmente, mas nós somos animais. A gente precisa sentir o cheiro da comida, a gente precisa ter prazer, ter vontade de comer, a gente precisa olhar para a comida, a gente precisa mastigar a comida. O estômago não tem dente. Se você não faz esse passo a passo, não adianta. Não vai ter ácido no estômago que dê conta desse processo de digestão. E se você está sempre estressado, preocupado com o seu sistema nervoso simpático, que é o da luta ou fuga, hiperativado, não tem milagre que vai fazer produzir ácido nesse estômago, tá bom? Então essa é a principal causa de hipocloridria. É a mais difícil de lidar? É, porque vocês estão aí na hora do almoço assistindo live, né? Eu sei. Levando chicotada aqui da gastro, que já dei um monte hoje. Então é isso, vocês precisam mastigar, olhar, sentar, orar, fazer uma respiração, acalmar antes de comer. Eu me lembro que a minha avózinha viveu até os 100 anos. Ela não sentava para comer sem antes sentar, fazer uma oração, agradecer a Deus pela comida, olhar para a comida, preparar a própria comida. A gente perdeu isso, gente. A gente perdeu total. Não tem como. Excelente. Deixa eu ver se dá tempo de responder a última, porque já está quase na hora. Aí eu vou responder a Socorro, porque ela tá aqui sempre. Doutora, a médica falou que não acha que é refluxo, pois eu não tenho azia. É verdade? Socorro, a gente tem alguns tipos de refluxo. A gente tem o refluxo com sintomas típicos, que são sintomas tipicamente esofágicos, que é a pessoa que vai ter queimação, regurgitação e pode ter arroto, mas ela tem sintomas que são típicos da produção excessiva de ácido, então a pessoa queima. E existem pessoas que vão ter sintomas atípicos do refluxo. Sintoma atípico pode ser pigarrinho, aquela tossezinha seca, aquela sensaçãozinha de que a boca tá seca ou que o gosto da boca tá diferente, a sensação de boca queimada. Pode ser que seja refluxo. Pode ser que não seja? Pode, te falei um monte de coisa que pode ser, né? Mas pode ser refluxo também. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo nesse dia de comemoração do gastroenterologia. Me senti honrada por ter vocês aqui comigo comemorando essa data. Respondi várias dúvidas que eu tenho certeza que quando eu respondo a dúvida de um, eu ajudo muitas outras pessoas, porque eu sei que tem gente que fica aí só quietinho, mas que também tá aprendendo e também tá levando isso para sua vida. E eu espero sempre ter vocês aqui comigo e eu espero poder te ajudar na sua vida prática. E quem é novo por aqui e ainda não se inscreveu no programa Intestino Inabalável, saiba que as aulas estão sendo todas atualizadas para trazer dicas muito práticas para você colocar em prática por um preço infinitamente menor do que o que vale o tanto de informação que tem lá. Então, o link está no meu perfil. Se você ainda não conhece o programa Intestino Inabalável, eu sugiro que você vá lá e clique. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!